Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o francês Stéphane Maquaire, CEO do Carrefour, o maior grupo de varejo alimentar do Brasil, dono de marcas como Atacadão, Sam's Club e o próprio varejo Carrefour. Só no primeiro trimestre deste ano, as vendas do grupo no país bateram 27 bilhões e 800 milhões de reais, uma alta de 2,5% se comparado com o mesmo período do ano passado. O executivo falará sobre as diferenças do varejo entre os países, as razões de o Brasil exportar uma marca de supermercado para a França e por que o atacarejo não para de crescer no país. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Ele é um engenheiro que jura nunca ter cogitado mudar do seu país natal, a França. Os planos, porém, não saíram como planejado. Afinal, desde 2021, depois de uma passagem pela Argentina, Stéphane Maquaire é o CEO do Carrefour, do grupo Carrefour, no Brasil, o maior grupo de varejo alimentar do país, dono de marcas como Atacadão, Sam's Club e o próprio varejo Carrefour, com cerca de 1.200 pontos de vendas e 130 mil colaboradores. No ano passado, o faturamento do Carrefour Brasil foi de mais de 115 bilhões de reais. Nós vamos receber neste programa Stéphane Maquaire. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Show Business. Obrigado a você, Bruno. Stéphane, o atacarejo, eu quero começar falando de atacarejo, porque o atacarejo, né, que é a mistura do atacado com o varejo, tem ganhado força no Brasil nos últimos anos. E um dos grandes exemplos é o grupo Carrefour através do seu Atacadão. O que faz o brasileiro buscar cada vez mais o atacarejo? É uma solução de compra muito fácil, com preços ainda mais baratos. É uma compra mais fácil porque não tem muitos SKUs. No sortidor é um sortidor um pouco menor que o que vemos nos hipermercados, e está propondo preços bem escolhidos, baratos, mais baratos que o formato clássico, por ser mais simples para preparar a loja para nós. Isso é uma mostra, será, sobre a economia do país, porque as pessoas estão talvez buscando cada vez mais produtos e com preços mais baixos? É uma tendência geral em muitos países do mundo. O poder adquisitivo, como a inflação, que foi muito alta nos últimos anos em muitos países, os nossos clientes estão buscando soluções de preço menor, seja a marca própria no Carrefour, a entrada de gama no Atacadão, os preços ainda mais baratos ou sortido escolhido como no Clube de Compras ou Sam's Club. Então, é uma tendência geral a ver que a vida é mais cara e nós, como varejistas, temos que responder com soluções novas para esse poder adquisitivo comprido. Você está há pouco tempo no Carrefour, né? Desde 2021 no Brasil e desde 2019 na Argentina, quando você assumiu como CEO do Carrefour na Argentina. Mas a presença do Carrefour no Brasil, o grupo está há 48 anos, vai fazer aí 49 anos em setembro. Qual que é a mudança no perfil do consumidor? Vamos falar do consumidor brasileiro nesses últimos tempos, Stéphane. Em 48 anos, obviamente, o mundo mudou muito. O consumidor é um consumidor que precisa de mais opções de compra. Antes, tínhamos uma loja para comprar os nossos produtos de alimentação. Hoje, estamos olhando como consumidor muitas opções. O que é
bem relevante é a quantidade de lojas que consumidor está usando mês a mês no país. Chegamos a quase 10 lojas diferentes com várias bandeiras. E nós mesmos vemos que o nosso ecossistema funciona. Temos consumidores, clientes que vão no Atacadão, às vezes no Sam's Club ou no hipermercado Carrefour, indo para o trabalho, usam a nossa rede de lojas de proximidade, o Express, ou desde casa usamos o canal digital que desenvolvimos nos últimos anos. Há 41 anos atrás não era assim. Você ia na loja mais perto, ponto final. E resolvia. Né? E resolvia. Agora, a gente está falando de um grupo aí, eu abri o programa definindo o Carrefour como o maior grupo de varejo alimentar do país. Sim. Mas com os números superlativos de vocês, eu posso afirmar que, na verdade, é o maior grupo de varejo do país, né, Stefano? Exatamente. Como o tamanho que temos, somos gigante, temos como isso uma responsabilidade. Temos, sempre estou dizendo, 130 mil colaboradores. Então, estamos responsáveis, mais ou menos, de 130 mil famílias, então muito mais pessoas, além de nossos colaboradores. E, na verdade, como temos esse tamanho, somos uma das maiores empresas em termos de empregos no país, nesse país. Agora, eu apresentei um número de vocês no ano passado que teve um crescimento, né? Agora, se a gente vê empresas varejistas brasileiras, a gente vê várias empresas com dificuldade no país. Não estou falando de varejo alimentar, estou falando de outro tipo de varejo. Essa realidade de dificuldade vocês não estão enfrentando, por exemplo, no início deste ano de 2024? Como é que tem sido o ano? O ano 2024 é um ano onde vemos o nosso cliente voltar com mais força nas nossas lojas, com cesta mais ampla, com mais frequência também. Então, estamos vendo um bom crescimento nas nossas vendas em todos os nossos negócios. É verdade que o varejo atravessou uma situação um pouco mais complicada em 2023, após 3 anos de inflação alimentar muito alta no país. E o ano 2023 foi um ano bem difícil em termos de poder de compra. Há que ver a quantidade de pessoas que têm dificuldades no país para pagar as contas no final do mês. A inadimplência está cada vez aumentando no país, mostra um pouco essa dificuldade. Nós resolvemos acompanhar o nosso cliente com novas opções, entrada de gama, mais produtos de marca própria, com preço menor. Investimos também nos nossos preços, mais ofertas, para poder acompanhar essa situação um pouco mais difícil no país. E em 2024, estamos vendo uma melhora passo a passo do consumo no país. E como você falou, temos como primeiro negócio o Atacadão. E o Atacadão tem 2 clientes. O cliente consumidor final, que conhecemos, você e eu, e o cliente comerciantes. E esse negócio também tem voltado a crescer no início do ano. A gente está falando aí, abriu o programa falando de atacarejo, né, do Atacadão. Hoje ele representa quanto do negócio de vocês? 70% das nossas vendas. Quer dizer, é muito relevante. É muito relevante. Nós chamamos de Grupo Carrefour Brasil, mas na verdade é Grupo Atacadão Brasil. Somos uma empresa de capital aberto e a nossa ação se chama Atacadão. Atacadão. Por isso. Agora, a personificação aí do sucesso do Atacadão, eu acho que é traduzida pela exportação da marca para a França, né? Que orgulho, né? Isso é um orgulho, né? Como é que foi essa... Por que vocês decidiram exportar o Atacadão para a França? Por essa razão que falamos ao início, é que na França também tem um poder de compra
que se complica para as pessoas após anos de inflação alimentar. E resolvimos achando que o atacadão é uma boa resposta para esse poder de compra complicado para muita gente lá na França. Então, abrimos uma primeira loja e piloto. Vamos ver como os franceses descobrem esse novo modelo. É muito cedo para poder já... já abriram? Quando já que abriram? Abrimos há um mês, mais ou menos. Ah, é recente, então. Muito recente. Já dá para ter alguma conclusão aí desse piloto que vocês estão fazendo? Não, é muito cedo. Antes de 3 meses é bastante complicado. Porque quando abrimos uma loja, a gente vai se interessar e depois você tem que ter uma fidelidade desses clientes e desenvolver a base de clientes. Não adianta estourar no começo e de repente ninguém voltar mais, né? Ninguém não, mas um pouco menos. Não, um pouco menos voltar. O segredo é ter a fidelidade. Exatamente. Ali, né? E no atacadão criar a base de clientes B2B, os comerciantes que vão na loja para comprar para o próprio negócio deles. E essa base de clientes leva um pouco de tempo para construir. Agora, quais lições brasileiras estão sendo exportadas aí para o atacadão da França? Então, menos sortido, uma experiência de compra mais simples para o consumidor, uma operação mais simples para também o varejista por ter esses racks. Não são gôndolas, são racks, então, e produtos já diretamente no corredor central como paletas, então simplificamos muito para poder oferecer produtos a preço menor, produtos de entrada de gama, outras opções de produtos categorias por categorias. É um pouco isso o segredo do atacarejo. Agora, o atendimento brasileiro, aquele atendimento mesmo no caixa, vai ser de alguma forma exportado para a França? Como o jeito de ser dos franceses. Obviamente aqui há mais calor, há mais emoção, as pessoas gostam talvez um pouco mais de falar entre elas. É bem gostoso. Isso é bom? Achou isso bom. Você como francês? Sim, os varejistas achou que é bom ter... esse calor brasileiro caliente. Isso. Bom. Cada país o seu jeito de ser, então não. Mas aqui é verdade que é bem caloroso. Bom, a gente, ao longo deste show business, a gente tem a participação de fora e a participação de alguns desse exército aí de 130 mil colaboradores no Brasil. A gente selecionou, acho que 3 colaboradores de vocês para perguntar. Nem todo dia tem a oportunidade de estar diante do CEO e vai ter a oportunidade agora no Show Business. Vamos ver o primeiro colaborador que tem essa pergunta para vocês, né? Olá, Stefan. Tudo bem? Meu nome é Wellington, sou gerente comercial aqui na Atacadão e gostaria de te fazer uma pergunta. Como foi a recepção da chegada do Atacadão na França? E gostaria de saber também se existe plano de expansão de mais unidades lá. Muito obrigado e até mais. Bom, é o Wellington, né? Wellington, sim. E eu acho que ele está realmente fazendo essa pergunta que a gente está trocando aí. Que eu acho que tem essa curiosidade, né? E na verdade é um orgulho nacional, né? Você ter uma marca brasileira sendo exportada para a Europa, né? Não são todos os dias que um varejista lá na França está abrindo uma nova marca, uma nova bandeira. Como a do Atacadão. Como falamos, é um piloto. Muitos interesses, muitos clientes nos primeiros dias. Vimos um interesse importante e relevante. Agora temos que construir, como falamos, essa base de clientes, mas estamos bem felizes do início. Vamos ver os 3 primeiros meses e depois achamos construir uma base para expandir a marca lá na França. Mas é bem cedo para poder acertar. A gente falou sobre... Eu abri o programa, inclusive, apresentando, né, o Stefan, falando de uma particularidade pessoal dele, né? Ele nunca pensou em largar o seu país natal, a França, e, de repente, está no Brasil. Em primeiro lugar, você está gostando do Brasil?
Muito do país. Falamos da calor e da emoção. Falou do atendimento, né? Do atendimento, a energia que tem a gente no país, o tamanho do país. Então, para varejista é infinito as possibilidades que temos de crescer. Então, um país bem gostoso, assim. E quando você recebeu o convite para ser o CEO no Brasil, né? Primeiro na Argentina e no Brasil, qual que foi a sua reação? Você teria que largar, em primeiro lugar, você teria que largar o seu país natal, né? Sim, bom, na verdade, passamos pela Suíça. Você passou pela Suíça? Exatamente. O tema é que, bom, Suíça é muito perto da França, e aí, bom, why not? Vamos para a Suíça. Bom, era a Suíça que fala... A cultura é parecida, né? Sim, mas tem Suíça e Suíça. É a Suíça que fala alemão. Então, é aí que realmente aprendi o meu gosto, adoro trabalhar, inclusive em outros idiomas. Então, por casualidade, passamos de trabalhar em França, morar em França, para um país que parecia muito parecido, mas que na realidade, nessa região que fala alemão, já era outra coisa, outro jeito de trabalhar. Quando eu recebi o convite para a Argentina, bom, é o passo adicional, América Latina, vamos ver as nossas filhas muito engajadas, a minha esposa, depois de 20 anos de me ter pedido, vamos fora do país, vamos fora do ela país. Queria, né? Ela queria. Ela é francesa. Ela é francesa, mas ela queria para ter essa experiência com as nossas filhas. E de repente, aqui no Brasil, e o Brasil é um dos maiores países do mundo, obviamente em termos geográficos, mas também em termos de potencial da economia, e para o Carrefour é o segundo país do grupo. É o segundo país? Sim. São quantos países? São 40 países. 40 países. Se incluímos todos os países, inclusive os onde temos franquias. E o Brasil é o segundo. É interessante isso, né? Em edições passadas aqui no Show Business, nós recebemos o Benoît Bazin, o CEO global da Saint-Gobain, né, a gigante francesa de construção civil, que está em 76 países, e ele falou que o Brasil está em terceiro, quarto lugar. Para as empresas francesas que estão instaladas no Brasil, em muitos casos, é um dos primeiros países em tamanho para essas empresas. São bem-sucedidas no Brasil, é isso? Sim, bom, às vezes tem algumas dificuldades, não todos foram sucedidas. Para nós é um sucesso. Acho que a boa escolha que fizemos é comprar o Atacadão em 2007, 17 anos atrás. Compramos o mini Atacadão e fizemos crescer esse Atacadão até a representar, como falamos, 70% das nossas vendas. É importante você entrar nesse ponto, porque vocês fizeram aquisições recentes. Você está falando do Atacadão em 2007. Isso. Aí teve Grupo Big, teve Sam's Club, né? E teve Macro. Sim. Como é que está sendo? Agora eu quero falar de integração. Em primeiro lugar, como é que está essa integração? Está 100% concluída? Sim, é concluída desde julho, agosto do ano passado. Do ano anterior, tá. Sim, compramos o Grupo Big em junho de 2022. Foram 12, 15 meses de muito trabalho para converter lojas, integrar sistemas, passar de um sistema para outro sistema, converter centros de distribuições, criar uma nova cultura, juntar os times. Muito trabalho, e acabou esse trabalho em julho, agosto do ano passado. Eu fico imaginando, quando você fala de toda essa integração, que talvez o maior desafio de unir todas essas marcas
é unir a cultura, né, da organização, porque são empresas com culturas, né, nasceram de uma forma e, de repente, você unir a cultura. Como é que é unir a cultura de várias marcas, organizações distintas numa só, que é, no caso, a empresa de vocês? Nós preparamos antes da compra efetiva do Grupo BIG para ver pouco os elementos de cultura nos vários pedaços, no Atacadão, no Carrefour, no nosso caso, e nas várias bandeiras do Grupo BIG. E unimos tudo, falamos internamente dos nossos I46, que formamos pilares da nossa cultura, o I da inclusão. É muito importante incluir todas as pessoas, qualquer seja a cor, o gênero e a empresa de onde trabalhávamos antes da fusão. Encorajemos a cooperação entre nós, o cliente, obviamente, o compromisso com as mudanças que tínhamos que fazer. E com isso construímos jornadas dessa nova cultura e acho que foi todo um sucesso. Agora, a gente está falando de sucessos, né? Vamos falar um pouco de erro. Teve algum erro nessa integração sua? Sua não, na verdade, da empresa, né? Teve algum erro que você considera que foi feito nessa... Porque são muitas integrações ao mesmo tempo, né, Stefan? Sim, acho que exemplo é que não vimos na área de sistemas a dificuldade de mudar de sistema para outro sistema. Escolhemos o sistema do Carrefour em algumas situações e desses sistemas passou muito perto de não conseguir incluir todas essas novas lojas que vieram do Grupo BIG. E passamos, era em julho do ano passado, por momentos, horas muito complicadas, onde não sabíamos se o dia seguinte vamos poder abastecer as nossas lojas. Isso, por exemplo, deveríamos ter preparado melhor antes e ver os limites na tecnologia mesmo desse sistema. Você falando, né, essa questão de sistema, complexidade, vocês já foram atacados por hackers, como outras varejistas brasileiras já foram atacadas? Sim, mas nunca chegamos a ponto de muito perigo. De negociação, assim? Não, de dever, tocando madeira aqui, não. Nós preparamos muito, é uma corrida sempre para assegurarmos que estamos preparados em qualquer situação. E esses ataques vêm também fora do país, não é que unicamente aqui, uma ilha, estamos entre nós no Brasil. Vem de qualquer lugar do planeta, pode entrar em outro país do grupo global, a Carrefour, e finalmente chegar no Brasil, ou desde o Brasil para outros países. Então, temos time específico sobre isso. Eu faço essa questão porque é um tema que com frequência eu levanto com os executivos que participam aqui do Show Business, que é a segurança cibernética, né? Porque tanto vocês quanto outros varejistas no mundo já sofreram com ataques dos dados dos clientes. Em paralelo a isso, eu queria entrar num assunto que eu também, com frequência, falo com os executivos, que são as duas palavras mais citadas no mundo corporativo global nos últimos tempos. É recente, embora a tecnologia já viva há um bom tempo, que é a inteligência artificial. São as duas palavras. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar inteligência artificial? É recente? Não, a primeira vez foi na Suíça. O meu CTO da Suíça trouxe isso para nós. Eu lembro bem porque falamos de muitas coisas sobre inteligência artificial, machine learning e tudo isso. E tudo em alemão. Tudo em alemão. E isso é o limite de trabalhar em outros idiomas, porque novos conceitos
você não tem palavras nem no seu próprio idioma. Então você tem que entender e depois conseguir falar em vários idiomas desses novos conceitos. Foi o mesmo caso, foi muito interessante isso. Eu estava na Argentina quando chegou a pandemia e entramos em novas medidas do governo de lá, nossas medidas, quarentena, tudo isso. Todas essas palavras que nunca usei em francês. Depois, para explicar o que estávamos fazendo na Argentina para superar o momento, explicar isso ao global era muito complicado porque não tinha essas palavras em outro idioma que espanhol. Então, é interessante como novos conceitos, você finalmente tem uma ideia, tem o conceito, mas você no idioma que você trabalha, sim, mas não o seu. O que é um pouco... E como é que você lidou com essas mudanças tão, né? Você está falando o francês, o seu original, aí depois o alemão, depois o espanhol e depois você vem para o português brasileiro. Foi muito difícil tudo isso ou você tem uma facilidade? Achava que não. Eu não queria trabalhar fora do meu país também por o tema de não dever falar em outro idioma que o francês. O que eu posso dizer é que é soltar na água fria. Então você trabalha diretamente no novo idioma. Os primeiros dias muito complicado para entender, mas a curva de aprendizagem é muito rápida. E o segundo ponto é que cada vez é mais fácil porque o cérebro acaba sendo mais preparado para novos idiomas. Deixa eu voltar só ao assunto de inteligência artificial, porque a gente foi indo para o caminho do idioma, que também é muito interessante. Falamos de inteligência do cérebro humano. Exatamente, inteligência do cérebro humano, a inteligência humana. Mas agora eu quero voltar a falar de inteligência artificial. Como é que é? A inteligência artificial já chegou no varejo, né? Como é que chegou no negócio aí, no seu negócio? Estamos analisando nossos dados internos. Recebemos 2 milhões de clientes por dia, então temos muitos dados. Estamos usando a inteligência artificial e muitos pilotos ainda para melhorar o nosso abastecimento, fazer algumas apostas adicionais, algumas ofertas. Então estamos colocando alguns pilotos, alguns laboratórios dentro das nossas atividades para melhorar o nosso serviço ao cliente. Agora, você passou, a gente está falando aí de França, né, Suíça, de repente Argentina no meio da pandemia e agora Brasil. Quais são as maiores diferenças no varejo de cada um dessas regiões? No Brasil é um consumo que está mais um consumo como dívida. As pessoas aqui, os consumidores, usam muito mais felicitações através dos cartões de endividamento. Então é um consumo que aproveita o endividamento. Obviamente, quando o Selic vai de 2 para 13,75, como foi o caso o ano passado, um pouco antes, complica muito a vida. Então, temos essas consequências no poder de compra dos brasileiros que talvez não temos muito na Suíça ou na França. Os franceses usam a dívida para comprar uma casa, não para comprar produtos alimentícios. Aqui é mais comum usar isso para qualquer momento da vida. Agora, você passou por uma Argentina que... Outro país. Não, é um outro país e com inflação nas alturas, né? Ali em 2020, 2019, como é que foi? Porque é muito diferente do Brasil, né? Sim, aqui conseguimos aproveitar dessa dificuldade na inflação alimentar, oferecendo para os nossos clientes sempre
o preço menor que a competência. E quando você tem 10, 12% de inflação no mês, se você conseguir segurar, como alguns fornecedores, 15 dias de inflação, você tem um diferencial muito alto como os seus concorrentes. Então, é isso que entendimos na Argentina. Quando você tem, como a França, por exemplo, fora do ano passado, em 2019, por exemplo, 1% anual de inflação, mesmo que você conseguir 15 dias de assegurar a inflação do mês, o diferencial é tão pequeno que não muda o cliente de uma bandeira para outra. Na Argentina, com essa inflação alta, conseguimos fazer isso e, de repente, fomos muito bem sucedidos nos últimos anos. Você sabe que tem uma rixa, né? Brasil e Argentina, né? Você está sabendo? Uma briga, vamos supor, do Brasil com a Argentina. Você soube disso? Especialmente nas seleções, não? Você soube disso? Sim, falando do futebol. É um pouco como os franceses ou os ingleses, acho. Bom, então é verdade. Exatamente. Você está acostumado com isso, né? Sim. Agora, nesses 48 anos de Brasil, tem uma outra, que eu imagino que seja uma particularidade das mudanças aí do perfil do consumidor brasileiro, que são os mercados próximos da casa dos consumidores, que no caso de vocês é chamado Carrefour Express. Né? Sim. Eu tô em São Paulo, eu vejo perto da minha casa tem um, por exemplo. Isso é uma realidade, é um fenômeno global, é um fenômeno de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, ou é um fenômeno brasileiro? É mais um fenômeno na Europa. Temos milhares de lojas desse modelo na França, quando aqui temos 170 lojas express. E unicamente na cidade de São Paulo. Então, está aquém do que existe na França. Ainda temos aqui no Brasil muita força nas lojas de formato maior, onde você pode comprar absolutamente tudo o que você precisa. E, além disso, São Paulo é uma cidade muito mais de ir de carro que a pé. E essas lojas express, também na cercania, você precisa de pessoas que vêm na loja até a pé. E não unicamente de carro. Por isso, é um desenvolvimento menor no Brasil que também na Europa. Deixa eu falar um pouquinho de você, Stephanie, da sua trajetória profissional, que sem dúvida, evidentemente, é notável, porque você se formou em uma das escolas mais prestigiadas de engenharia, né, do mundo, na França, em Paris. Só que você não atuou no varejo, né? Você começou com auditoria. Isso. E aí você, nos últimos anos, parou no varejo. Como é que você saiu lá da engenharia e acabou no varejo? Bom, na auditoria... Acabou não, está no meio ainda da carreira, porque você é muito novo. No meio, avancei bastante na vida já. Na auditoria, estava já numa área mais financeira, olhando os números de muitas empresas e de muitos setores. Então, aprendi a conhecer muitos setores, petróleo, maquiagem, um pouco de varejo. Na verdade, a minha primeira missão lá nessa auditoria era o Carrefour. Ah, era o Carrefour? Ah, então você tinha uma ligação. Então, já tinha descobrido um pouco mais o varejo. E dessa auditoria, eu trabalhei numa empresa imobiliária de shopping center, de galerias e shopping. E então entendi até um pouco mais o varejo, e foi do varejo para o varejo alimentar lá na França. E nos últimos 16 anos trabalhando nesse negócio. Bom, e você está passando por vários setores, né? Como eu falei, auditoria, aí você passou shopping center, né? Imobiliário, e agora está no varejo alimentar, né? Lidando com pessoas diariamente, né? Comandando o grupo só no Brasil aí de 130 mil
funcionários. Qual característica você acha que é fundamental, seja qual for o segmento, para liderar uma empresa, liderar uma equipe? Acho que o que é importante é liderar como exemplo. O que é importante é que o líder será reconhecido por o que ele está fazendo e não unicamente falando. Então, a forma de atuar com presença, com proximidade com as equipes, com transparência também, assegurar que falamos a realidade do nosso negócio, falamos de forma verdadeira, o que é positivo como o que é mais uma dificuldade para ser trabalhada. Líder de proximidade é muito importante, porque senão você acaba sendo lá num escritório fechado e as pessoas, as equipes não conseguem se conectar. E acho que essa conexão facilita muito depois a execução dos nossos planos. Bom, a gente, logo no comecinho do programa, a gente exibiu um colaborador fazendo uma pergunta aí sobre o atacadão na França. A gente tem mais uma participação aí de um colaborador no Brasil e vamos acompanhar aí uma pergunta para o Stefano. O meu nome é Anaquete Chamani Paciência, eu sou gerente dos perecíveis Sam's Club Jabaquara, São Paulo. A minha pergunta é a seguinte: hoje o Sam's Club é um formato em crescimento e vem entregando os bons resultados dentro da empresa. Eu gostaria de saber, Sr. Stefano, quais são as suas expectativas sobre o Sam's Club Brasil. Muito obrigado. Boa pergunta. Ótima pergunta, ótima pergunta. E sem dúvida fala português, mas eu não consegui identificar aí a nacionalidade da sua colaboradora, mas certamente é de outro país, evidentemente, né? Pelo sotaque dela. Tem alguns países que falam português, é verdade. Exatamente. Então, o formato Sam's Club, que é um clube de compras que compramos como grupo Big. Ele veio do Big, né? Veio do Big, exatamente. Recebemos 42 lojas, já temos 53 lojas, então um crescimento importante. Nós acreditamos muito nesse negócio. Passamos de pouco mais de 2 milhões de sócios para mais de 3 agora, e vemos um crescimento nas lojas que já existiam. Conseguimos modernizar pouco, voltar a ter produtos importados, o que é importante, a inovação, novos produtos, busca, né? Que esse público São mais de 2 milhões? 3 agora. Agora 3 milhões. 3 milhões de sócios. Porque, só para explicar para o nosso espectador, ele é um modelo em que você tem uma espécie de assinatura, né? Sim, você tem que ser um sócio, então você tem que pagar FII no início de um período de 12 meses, não, obviamente todo em janeiro, e depois você pode comprar nessa loja, aproveitar esses produtos exclusivos, sendo importados da marca própria Members Mark, que é uma exclusividade que temos nessas lojas, de produtos alimentares como produtos eletro, pouco de roupas também nessas lojas. Então já crescimos muito. A pergunta é o que vemos para o futuro. Vamos manter esse ritmo de aberturas de lojas. Já tem um número fechado de quantas vocês pretendem abrir no Brasil? Nós já dissemos que de 40 e pouco que recebemos em junho de 2022, podemos dobrar a quantidade de lojas no país. Então, 80, 90 lojas do Atacadão no Brasil é um target que temos e acho que vamos por esse Mas já caminho. Tem um prazo aí? Quer dizer, então, você está falando, eu recebi... Passamos já bastante rapidamente, em 18 meses,
quase 2 anos com 12 lojas mais. Tá. E então, nos próximos 3 anos, até final de 2026, vamos ficar mais perto dessas 80 lojas, sim. E tem um mercado específico que vocês buscam mais? Lugares como clientes de renda um pouco mais alta, e mais para um cliente AB, o Sam's Club. Então, pessoas que moram nas maiores cidades do país, muitas vezes capitais dos estados do Brasil. A gente está falando de uma única marca, né, do grupo. Agora eu quero falar do grupo inteiro, porque você responde pelo grupo todo. Quais os planos no Brasil nos próximos tempos? Vamos falar de 24, 25? Seguir crescendo no país, seguir abrindo lojas do Sam's Club, já falamos, lojas do Atacadão, obviamente, lojas de proximidade, o nosso formato express, seguir crescendo, já crescimos muito, não falamos disso do nosso braço digital, o e-commerce está crescendo no que desse ano de mais de 50% com relação ao ano anterior. Mas nos negócios do grupo, como é que está o digital com o físico? Está presente no Atacadão, no Sam's Club, como no Carrefour, e globalmente no Q1 representa 9% das nossas vendas. Então, de 115 bilhões de reais, 9% sendo através dos nossos canais digitais. Então, tem uma relevância aí e seguimos trabalhando nesse canal para acompanhar o consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro, como outros países, precisa de vários formatos, vários canais para vários momentos da vida dele. Muito bem, nós estamos conversando neste programa com Stéphane Maquer, que é o CEO do grupo Carrefour no Brasil. O Show Business vai dar uma breve pausa e a gente volta com mais um bloco com o Stéphane. Até já. E nós voltamos com o Show Business, com uma entrevista aí com o CEO do Carrefour, do grupo Carrefour no Brasil, o francês Stéphane Maquer. A gente não falou de uma situação trágica que aconteceu no Brasil a partir do final de abril, com a tragédia climática que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, né? Com as enchentes que até hoje tem as consequências para o povo gaúcho, né? E vocês têm 100 lojas no Rio Grande do Sul. Quais foram as medidas imediatas, por exemplo, que vocês tomaram quando atingiu essa tragédia no estado? Bom, primeiro, achando os nossos colaboradores, porque foram dias antes de conseguir falar, atingir todos os nossos colaboradores. Temos 10 mil pessoas trabalhando. 3 mil? 10. 10 mil? 10 mil colaboradores trabalhando no Rio Grande do Sul. E quando vimos a situação, estávamos com algumas situações complicadas, então foram mais de 1000 desabrigados dentro dos nossos colaboradores e vimos algumas soluções para abrigar eles. E depois, rapidamente, expressar a nossa solidariedade com todo o povo gaúcho. Dentro das nossas lojas, nós congelamos imediatamente todos os nossos preços para todo o mês de maio, para todos os produtos, todas as lojas, para dar um pouco de tranquilidade, porque vimos em 2, 3 dias já medo de aumentos descontrolados no varejo alimentar e não queríamos isso, então congelamos absolutamente todos os produtos. Todos os produtos, todas as lojas. Muito foi falado, isso virou assunto nacional, né? Sobre o arroz. O arroz. O preço do arroz, né? Não podia mudar nas nossas lojas porque congelamos absolutamente tudo. Nunca tinha decidido algo tão forte na minha vida.
mas a situação era tão complicada para o povo gaúcho que não dava começar a fazer uma medida no meio do caminho. Então, congelamos absolutamente tudo no mês de maio. Oferecemos alguns prédios fechados para receber os bichos desabrigados, as pessoas desabrigadas, as doações de todo o país. Como supermercados de vocês. Sim, porque são 100, né? Sim, como também uma parceira como Correios, recebendo doações de todo o país, onde acertar, colocar todas essas doações. Oferecemos uma loja que era fechada no estado. Então fizemos muito rapidamente, decidimos doar, nós obviamente também, 500 toneladas de produtos de alimentação, bebidas, higiene, para apoiar a população gaúcha que estava atravessando uma situação muito complicada. A gente falou rapidamente de um insumo, né, do arroz. Você, que eu falei, né, que virou um assunto, até hoje, um assunto nacional. Você, em algum momento, achou que poderia ter um desabastecimento do arroz, por exemplo? Nós achamos que a situação era bastante controlada porque o arroz na safra de 2024, de início do ano, já era recolhida. Então, o que é importante nessas situações é dar tranquilidade. Então, falar de desabastecimento do arroz, que é tão relevante para a alimentação no Brasil, estou comendo quase todos os dias arroz e feijão aqui. Temos que cuidar a não gerar nós mesmos um pânico de talvez vamos não ter arroz nas nossas lojas. E finalmente, após semanas, vemos que fica arroz nas nossas lojas a preço também controlado. Bom, a gente tem mais uma terceira e a última pergunta agora de um colaborador do grupo, chefiado aqui no Brasil pelo Stefan Marquer. Vamos acompanhar aí a última pergunta. Meu nome é Francinete, eu sou responsável pelo Carrefour Hiper de Águas Claras e gostaria de saber qual o melhor conselho de liderança que você poderia dar para alguém? Olha, essa é uma pergunta que com frequência aparece aqui no Showbiz e muitas vezes nos comentários, mesmo nosso público é muito variado. Como a gente só conversa com executivos amplamente aí bem-sucedidos, essa pergunta sempre aparece. Dicas de liderança. Quais são as suas, Stefan? Eu diria a coragem de ter proximidade como os nossos colaboradores, de ir nas lojas para entender o que eles estão vendo dos nossos clientes. Coragem também de dizer as coisas positivas como para trabalhar, para melhorar. Mostrar que estamos atuando, coragem de atuar também, não unicamente de decidir e ver os planos ser executados por outras pessoas. Então, esse tema da presença do líder numa loja, num time mais corporativo é muito importante. Agora, a gente falou no primeiro bloco sobre a trajetória, né, do Stefan, né? Engenheiro, começou ali, foi para a auditoria, passando por outros setores, e você falou de uma passagem no setor imobiliário. Uhum. E é curioso, né, como a trajetória das pessoas muitas vezes vão se conectando, como a sua se conectou até no dia de hoje. Que muita gente não sabe, mas o grupo aqui no Brasil atua aí, além dos mercados, né, supermercados, hipermercados, atua
com postos de combustíveis. Isso mesmo. Muita gente não sabe. Drogarias e uma divisão do sistema imobiliário. De que forma o grupo entra com isso? Bom, e tem até o financeiro também, porque tem um banco, né? Exatamente. Temos um banco que é o sexto banco em termos de quantidade de cartões que temos. Sexto banco brasileiro? Isso. Quer dizer, então, na verdade, não é só o que a gente está falando nos 2 primeiros blocos, né? Posto de gasolina, drogaria, tem a divisão do sistema imobiliário. Eu queria que você explicasse um pouco, por exemplo, porque vocês, então, têm muitos ativos imobiliários. Nós construímos no país, comprando terrenos, construindo lojas. Isso quando vocês chegaram a 48... Passou, obviamente. Não, chegamos, abrimos uma primeira loja em São Paulo, depois em Rio, e seguimos abrindo, expandindo, e, então comprando terrenos e construindo lojas. Então somos... em muitas ocasiões, donos das nossas lojas. E para seguir acompanhando o que o nosso cliente precisava nas últimas décadas, abrimos também galerias na frente das nossas lojas. E essa área imobiliária cuida dos nossos prédios, e também dessas galerias. E, obviamente, com quase 1.200 lojas, temos uma quantidade de lojas onde somos donos muito relevante. Muito bem. Agora, tem um ponto aí que não é comum do grupo no setor de varejo, né, alimentar. Que você está falando aí na verdade é o ponto de franquias, né? Vocês estão com franquias agora do Carrefour, né? Um piloto. É um piloto ainda. É um piloto no formato express para ver como poderíamos expandir mais rapidamente esse modelo. Falamos que é um modelo que corresponde para uma pessoa que está trabalhando num edifício que precisa de algo antes de voltar para casa, por exemplo. Temos também lojas em algumas situações em hospitais para as pessoas que trabalham lá, de poder fazer algumas compras. E já tem muita procura? Sim, temos recebido muitas pessoas que querem aproveitar essa franquia, mas nós estamos como piloto, então vamos com calma, né? Vamos com calma, vamos ver como funciona e depois poderemos expandir. Exatamente. Olha só, a gente estava falando sobre liderança, né, a partir de uma pergunta aí de uma colaboradora. Eu acho muito curioso quando eu entrevisto executivos que comandam aí mais de 100 mil profissionais, né? Porque você, como você bem reforçou aqui no programa, você lida com mais de 100 mil famílias, né? Como é que se mantém o ânimo desse exército de pessoas, de brasileiros que trabalham diariamente com vocês, Stefan? Há muita comunicação, a comunicação nunca para. Você tem que comunicar da forma mais direta possível, o que obviamente é um desafio com essa quantidade de pessoas. Graças hoje às ferramentas digitais, temos mais possibilidades. Nós mesmos temos pequeno estúdio no nosso campus, lá em Alphaville. Então, podemos conectar milhares de funcionários, de colaboradores, e poder comunicar o que estamos fazendo, as dificuldades que temos, os desafios que estamos enfrentando, e assegurarmos que todos entendam o que estamos trabalhando. E como é que se surpreende um cliente num ambiente tão competitivo como o varejo alimentar? Tem alguma coisa que ainda não foi criado, inventado e que você gostaria de implementar nos negócios do grupo? O que fizemos ultimamente, e foi bastante conversado isso, é que propomos aos nossos clientes
modelo Carrefour, hipermercado, de ter segundo preço se eles compram mais produtos, o mesmo produto 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, o que é o modelo mais do atacadão, do atacarejo. E isso é sucesso absoluto. Ah, é? Você oferecer 2 ou 3 produtos e... É preço menor por produto. Então, por exemplo, você compra uma caixa de arroz, com 3, você tem preço menor por produto. E é uma nova iniciativa, isso, que não foi feito antes e que tem recebido é sucesso isso. O que mais te surpreendeu na cultura brasileira e na maneira de fazer negócio aqui no Brasil? Essa energia que falamos no início, então, como essa comunicação que falei, que é a parte mais importante do meu trabalho, você vê diretamente as pessoas se energizar do que você está dizendo. Então, há uma força muito rápida, a força motriz de nossos colaboradores é mais rápida aqui por tema dessa energia da gente no país. E você andou muito pelo nosso país. Eu já fiz essa pergunta no primeiro bloco, se você está gostando do país, né? Você que jurou aí que não ia deixar a França, está aqui e está gostando, você falou. Muito. Você já andou muito por aqui, o que você mais gostou? Pode falar como pessoa física mesmo, você com a sua mulher, passeando pelo nosso país. Eu escolheria o Pantanal. O Pantanal? Eu gosto muito do Pantanal, já fomos 3 vezes lá. Fomos em algumas praias, obviamente, também. Mas o Pantanal é uma natureza incrível. Eu gosto muito dessa natureza intacta. É mais difícil fazer negócios no Brasil ou na França? Cada país. E na França também tem as leis trabalhistas lá, pesadas também. E a dizer, cada país os seus desafios, o tamanho do país aqui, obviamente é desafio abastecer até Manaus, é obviamente desafio, a organização por estado também complica pouco, como tamanho, não sei se há outra forma de se organizar, mas cada país os seus desafios. Não podemos dizer mais fácil aqui, mais complicado lá, depende pouco. Você tem alguma referência na vida, no mundo dos negócios? Alguém que te inspira? Não precisa ser só no mundo dos negócios, não. Pode ser na vida mesmo, Stéphane. É sempre complicado essa pergunta. Estou cambiando muitas vezes de o que estou olhando no mundo varejista. Obviamente, a Amazon é uma referência. Descobri aqui Mercado Livre, que não conhecia. É argentino, mas que faz um sucesso. Exatamente, a operação maior é aqui. Estrondoso, mais de 53% vem do Brasil. Então, e a capacidade dessas empresas de funcionar com muita agilidade. O que estou olhando é a agilidade dessas empresas. Nós, com 48 anos, é uma dificuldade atingir essa agilidade, porque temos processos, temos organizações, temos muitos modelos, temos muitos sistemas ligados. É outra coisa. Então, escolher essas empresas novas que vão diretamente ao ponto por ter nascido mais recente. Mas tem uma estratégia de facilitar tudo isso que você vive? Estamos trabalhando. Estão trabalhando? Trabalhando nisso, como no seu braço digital. Mas hoje, então, posso aí afirmar que você elege, de certa forma, o Mercado Livre aí como uma referência nos negócios aí. Acho que podemos dizer isso, exatamente. Muito bem.
Bom, nós conversamos neste programa, foi um prazer muito grande receber. Mais uma vez eu agradeço aí por você ter aceitado o nosso convite e ter revelado aí os segredos por trás desse grupo que é o maior varejista alimentar do país, mas pelo tamanho de vocês, pelos negócios que vocês têm, principalmente aí com 70% dos negócios vindo do atacadão, que é atacarejo, vocês são o maior de varejo do país. Exatamente. Muito obrigado. E eu te agradeço aí pela presença aqui no Showbiz. Nós conversamos com Stephanie Maquer, o CEO do grupo Carrefour no Brasil. O Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.